Olá, você está no Círculo Dourado, o podcast que fortalece alianças e ajuda casais a construírem relacionamentos saudáveis e duradouros. Eu sou Samuel Vermelho. E eu sou a Nayara Vermelho. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram muito, que tem a ver com família. Família dá problema, Nayara? Família de origem dá problema na relação? Será, hein? Vamos descobrir hoje. Isso mesmo. Então, esse episódio nós vamos tratar sobre os tipos de família. Você sabia que muitas coisas que você faz e muitas vezes comportamentos que você tem não são seus? Você herdou esses comportamentos de algum familiar? Só que às vezes você não percebe, né? Que é tão inconsciente que você não se dá conta que você está repetindo comportamentos herdados. E Samuel, para começar aqui, você sempre diz, né, sobre relacionamento conjugal, que os problemas do casamento não começam no casamento, mas começam antes. Explica pra gente o que isso tem a ver com as nossas famílias de origem. Muito bom, Nayara. Na realidade, os problemas começam nas bagagens que nós trazemos. Ou seja, todo marido, toda esposa traz uma malinha de mão. Às vezes não é só uma mala de mão, né? É uma mala que veio despachada, inclusive, é a mais pesada. E aí, muitas vezes no casamento, é que o casal vai começar a desfazer essas malas. E dependendo do conteúdo dessa mala, o problema pode se instalar e se tornar muitas vezes permanente dentro da relação, se arrastar muito tempo. E é interessante porque o casal que ele consegue perceber isso, trabalhar isso de maneira mais rápida e criar uma dinâmica mais personalizada, mais diferenciada, eles conseguem ter mais sucesso dentro do seu relacionamento. É interessante porque muitas vezes os jovens, né, os casais não percebem isso, não têm consciência de que eles herdam uma bagagem, né? Eles estão levando já uma malinha da sua antiga casa para o relacionamento e não é assim instantâneo que eles vão criar uma família perfeitamente feliz, até mesmo porque existe esse processo de adaptação em estarem juntos no mesmo ambiente, e aí que vai começar a conhecer o outro, né? E aí o desafio é esse, de muitas vezes começa aquele sistema de críticas, né? De rejeição de uma forma, às vezes um gosta de tomar café sem açúcar, o outro gosta, coisas bem simples, né? De café com açúcar. A toalha, a famosa toalha. Um vem de uma família, às vezes, organizada, o outro vem de uma família que não é tão organizada, e aí que começam os desafios, né? É muito comum, Nayara, perceber que às vezes casais, depois de uma caminhada a dois, aquilo que começa a incomodar um e o outro. Às vezes a esposa fala muito alto, ela é muito enérgica, porque a família dela lida e comunica assim. Às vezes o marido é mais retraído, ou ao contrário, né? O marido é que fala alto, que se posiciona, às vezes parece que tá brigando, mas na realidade é um jeito de falar. Essas são heranças que envolvem, claro, o temperamento, o caráter e essa formação de personalidade. Mas o casal que conhece o seu tipo de família, a sua origem, conhece a do seu parceiro, isso ajuda muito a evitar problemas e a sair mais rápido desses problemas. Vamos falar então, Samuel, desses tipos de família? Você falou aqui de um primeiro tipo que eu fiquei curiosa, que é a família aglutinada. Quais são as características desse tipo de família? Isso aí. Anota aí. Você vai ter que anotar para você depois tentar entender e perceber qual é o tipo de família que você veio e do seu cônjuge também. A família aglutinada, Nayara, é estilo chiclete. Pensa no chiclete. Você tá andando na rua, no sol quente, você pisou no chiclete. O que acontece? Você vai arrastando aquele chiclete aonde você vai puxando ele aonde você vai. A família aglutinada é justamente isso, é um chiclete misturado. É como se pegasse uma massinha de modelar infantil, várias cores, você mistura, daí a pouco você não sabe quem é quem. Então a família aglutinada é aquela que tem uma dificuldade de se desmembrar, né? Eles são muito amalgamados, são muito unidos, não há uma hierarquia. Todo mundo entra na vida de todo mundo participa da vida de todo mundo. Os afetos são muito misturados. Eu me lembro muito de um seriado antigo que era A Grande Família. É mesmo. Ali é uma família típica aglutinada, ou seja, o pai às vezes é filho, a mãe quer que todo mundo fique ali ao redor dela, sofre muito pelos desafios dos filhos. Eu me lembro de um personagem lá que era o Tuco. Ele era, acho que na série tinha mais de 30 anos, e ela tratava o Tuco como se fosse um bebezinho ainda, como se fosse alguém que precisava de cuidados ali todos os dias. Então, você aí que já passou dos 30 e poucos, dos 40, vai se lembrar desse seriado. Se não, depois vai na internet, dá uma olhada em algum episódio. Ele foi um seriado que, inclusive, ficou muito tempo aí, acho que mais de quase 15 anos sendo transmitido, e mostra muito isso. O desenvolvimento dessa família, ele é mais lento, a independência ela acontece de uma maneira mais lenta, sabe? Então é um sistema, poderíamos dizer que é um sistema familiar que favorece a imaturidade, a indivíduos mais imaturos. A demorar a amadurecer, a demorar a desenvolver autonomia.
a demorar a Sim. desenvolver a independência Uhum. emocional também. Entendi. E nesse sistema, por exemplo, se alguém tenta se diferenciar, como que ele é visto? Você não, que eu quero ser diferente, eu quero ter minha independência, como que o sistema reage? O chiclete. Ele vai e E ele volta. volta, né? Ou seja, a família suga ele de novo. Ou tenta sugar, né? Ou tenta sugar, né? Não é fácil, Aham. dentro de um sistema aglutinado, a pessoa ela sair. Uhum. Muitas vezes, quando ela sai, ela é vista como vilão, como Aham. aquele que é ingrato, aquele que Entendi. não quer, né? Ou seja, você não reconhece tudo aquilo que nós já fizemos por você. Entendi. Então, é muito comum isso E acontecer. aí, vamos supor, uma pessoa, um rapaz de uma família chiclete, aglutinada, se casa, né, com uma moça que gosta de ter uma certa independência. Como que acontece isso aí? Vai ter problema, né? Vai ter problema, porque muitas vezes o da família aglutinada vai querer o quê? Grudar ela também. E às vezes Aham. grudar ela na família dele, trazê-la para a família Aham. dele. E a dificuldade justamente desse casal criar que a gente chama de um subsistema, né? Só os dois. Porque a tendência de quem veio de uma família aglutinada é permanecer ligado. O cordão umbilical ainda Uhum. permanece ligado muitas vezes. Uhum. Então, cortar esse cordão é importante para o Mas casal quem corta o amadureça. cordão é quem veio da família Quem veio da chiclete, né? família, não é o Não é o cônjuge. cônjuge, Não senão é o cria cônjuge. problema, né? E a próxima família que você traz aqui é a desagregada. Fala pra gente um pouquinho sobre essa A família. família desagregada é meio que o oposto da aglutinada. Enquanto a Sim. aglutinada é todo mundo junto, a Uhum. desagregada é todo mundo, cada um por si. Aham. No sentido de que Distanciamento emocional. não tem uma afetividade. Uhum. Se a pessoa mudar, sair de casa, mudar de país, de cidade, parece que ela morreu. Ninguém busca, Sim. aparentemente não tem uma consideração. A comunicação é muito solta, Uhum. né? É muito fria. Uhum. Diferente da aglutinada. Se acontece alguma coisa, por exemplo, num casamento, e o rapaz veio de uma família aglutinada, a mãe vai lá querer tirar satisfação com a nora. Nossa. Ou seja, o envolvimento é muito forte. Na desagregada, ninguém tá nem aí. Então, os afetos na desagregada são mais distantes. Uhum. E dificuldade de falar de sentimentos também, né? Já que ninguém se importa. É aquela coisa, aparentemente, as pessoas sentem. Mas muitas vezes, numa família desagregada, Uhum. vai se desenvolver uma Uhum. espécie de apego evitativo. Dá para fazer um paralelo com o John Bowlby, que trabalha essa parte da teoria do apego. E uma dos tipos de apego que se desenvolvem, né, que o ser humano desenvolve, é ser evitativo. Então, famílias desagregadas muitas vezes produzem pessoas que têm muita dificuldade de se vincular. Então, às vezes, a pessoa que ela veio de uma família que não tinha esse afeto muito bem definido, Uhum. ela vai, muitas vezes, sofrer para encontrar alguém e se conectar a essa pessoa. Ou vai Entendi. causar muita dor em Uhum. pessoas que buscam essa conexão real. Então, se por um lado, na aglutinada ou na chiclete, as pessoas amadurecem mais tardiamente, a gente pode dizer que uma pessoa de uma família desagregada, ela é forçada, então, a ter uma autonomia, né? Ela precisa se cuidar. Muitas vezes, vai ser aquela pessoa que não vai depender de ninguém, né? Já que ela nunca teve um suporte emocional. Você percebe isso? Uma pessoa da família desagregada tem mais facilidade de ter autonomia e responsabilidade do que uma pessoa da aglutinada? O problema é que a desagregada, muitas vezes, tem dificuldade de se comprometer. Ela pode até ser mais independente, mas ela se torna, às vezes, egoísta. E é desafiador se comprometer dentro de um relacionamento que é real, que tem problema, que tem altos e baixos. Né? Então, se você veio de uma família desagregada, esteja atento. Como é que está o grau, a qualidade de vinculação que você tem com seu parceiro ou sua parceira? Uhum. E o próximo tipo de família que você coloca aqui, sistema, né, é a família rígida. Como que você caracteriza esse tipo de família? A família rígida, diferente da família aglutinada, é uma família que tem uma hierarquia muito bem definida. É como se fosse um quartel, como se fosse uma hierarquia militar, né? Ou seja, o oficial, ele comanda ali o pelotão. Então, o que ele falou, tá falado, ninguém questiona. Não existe espaço para... Não existe espaço para fala, não existe espaço para opinião. E muitas vezes é um ambiente em que se cria uma culpabilização, uma exigência muito grande. Então, não se pode errar. Então, a criança, o adolescente, cresce com essa perspectiva de que se eu errar, eu não vou ser aceito. Se eu errar, eu vou ser punido. Se eu errar, eu vou ser criticado. Então, um medo muito grande, isso pode gerar efeitos também muito desafiadores depois nessa busca por um parceiro e uma parceira. E qual que seria o impacto de uma pessoa que sai de uma família rígida no casamento? O que ela tende a manifestar nesse casamento? O controle. Muitas vezes ela vai querer controlar tudo, controlar o ambiente, deixar tudo, vamos dizer assim, para que não venha desagradar o chefe, né? Se anteriormente a gente pensar nessa hierarquia, qualquer erro desagradaria o seu superior direto, né? No casamento a mesma coisa. Então ela busca controlar e às vezes ela vai exercer esse grau de
punição, de exigência no seu parceiro, de crítica no seu parceiro ou na sua parceira. Teria alguma coisa boa nessa família, um lado positivo? Organização, né? Elas são famílias mais organizadas, que têm ali limites, né? Que tem uma fronteira definida, às vezes rígida demais. Porque às vezes é difícil ter um acesso afetivo ao pai ou à mãe, se você está numa família rígida. Os afetos, eles são mais duros, você ganha o afeto só pelo merecimento. Se você mereceu, você ganha. Se você teve um bom resultado, você ganha um afeto, um afago, uma palavra de afirmação. Então, são pessoas que muitas vezes são mais exigentes e isso acaba dificultando a depender da parceria que é escolhida. A próxima família é a família caótica. Como assim, Samuel? Família caótica? Caótica. Pensa nessa palavra caos, né? Quando você pensa na palavra caos, o que vem na sua cabeça? Bagunça, desorganização, falta de limite, falta de reverência, pensando num ambiente mais religioso, né? Falta, vamos dizer assim, de contorno. Ou seja, as fronteiras não são definidas. Essa já não tem nenhum tipo de hierarquia, né? Essa não tem hierarquia, mas ela tem, mas é frágil. Né? Nesse aspecto de hierarquia, ela é muito semelhante à aglutinada, mas é diferente na organização. Ou seja, se a rígida ela é muito organizada, tem uma hierarquia muito forte, a caótica não tem hierarquia. É cada um por si, Deus por todos, mas está todo mundo ali, é uma bagunça, não tem uma definição, eu diria, de um status ali mais certo. Muitas vezes, famílias caóticas são famílias que vivem um ambiente de adoecimento emocional. Adoecimento psíquico, né? Ou uma questão de uma mentalidade assim também muito imatura, um ambiente às vezes de muita rebeldia também, né? Eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, então muitas vezes é um espaço em que vai desenvolver membros dessa natureza. E o impacto desse tipo de família no casamento? Olha, ele é grande, porque se é uma pessoa, geralmente é assim, os opostos, né? Os complementares se atraem. Então, às vezes, um rígido vai buscar alguém caótico, porque vê nele uma certa flexibilidade, uma certa liberdade. E o caótico vai procurar o rígido porque eu busco organização, eu quero base, estabilidade. E aí, esse encontro, ele pode ser muito positivo no início, mas se ele não for tratado e eles buscarem um equilíbrio, vai começar a haver choque, porque um vai querer mudar o outro, trazer o outro para o seu lado. Mas, essa é a tendência sempre. Olha, porque se é caótico, não tem uma estabilidade, então é um ambiente instável, insegurança, ciúmes. São emoções que podem aparecer aí, né? Um caótico, você não vai me deixar, e aquela tendência a querer trazer a desordem, né? Que ele viveu para o casamento. Exatamente. E é interessante porque, se a gente for pensar esses 4 tipos de um ponto de vista afetivo, a família aglutinada, ela tem os afetos muito conectados. A desagregada afetivamente é distante. Quanto à organização, a rígida, ela tem uma organização muito bem definida, fronteiras e limites definidos. A caótica, sem limite. Então, às vezes, é comum você ter uma família aglutinada, rígida, né? Ou desagregada, caótica. Então vai ter sempre um complementando o outro. Pode ser. Por isso que é importante entender, peraí, qual que é a tendência maior da minha família? Mas como que é a organização? Como são os afetos? Isso ajuda a identificar. Então, por exemplo, se o rapaz ele veio de uma família aglutinada e a moça veio de uma família mais desagregada, e aí a tendência é que a família desse rapaz queira entrar. E aí ele vai ter que ter essa sabedoria para respeitar o espaço da esposa, né? Isso. E trazer esse equilíbrio. Você até falou aqui também que existe a família equilibrada, né? Quinto tipo de família. Como? Que é a família equilibrada. Tudo começa, Nayara, com consciência. Uma vez que eu tenho consciência dessa dinâmica, eu começo a observar tendências, gatilhos, comportamentos que vão me impulsionando, lealdades, né? Que a gente chama de lealdades invisíveis, que é a do chiclete aí, ou seja, eu tendo a repetir aquilo que eu aprendi, de bom ou de ruim. Às vezes aquilo que foi ruim, a gente repete de uma maneira muito mais forte lá na frente numa escolha conjugal e num convívio conjugal. Então, esse equilíbrio vem a partir de uma consciência e depois de uma tomada de consciência. Eu trago a consciência, depois eu tomo consciência, que é esse processo de mudança. Às vezes, o casal vai precisar, sim, passar por um processo individual de terapia ou de casal, né, para poder encontrar esse equilíbrio, mas muitas vezes o casal vive experiências que levam eles a essa maturidade. Às vezes uma experiência de fé, às vezes uma experiência de superação em alguma área, às vezes uma experiência de mudança de país, de cidade, em que eles vão ter que aprender sozinhos a se virar e a desenvolver ali o seu negócio ou sua vida distante da família. Você diria assim que o primeiro passo é entender de onde vieram,
mas assim, e sentarem para falar o que a gente quer, né, para o nosso relacionamento. Quais são os nossos objetivos? Se você acredita que propósitos, objetivos podem ajudar esse casal a equilibrar as características boas de cada família e conseguir criar a sua própria identidade, essa diferenciação? É interessante porque criar esse hábito, né, de conseguir observar o que cada um tem de bom e traz de bom na bagagem, porque a gente não traz só coisa ruim na Sim, bagagem. E sim. no casamento é que o casal vai começar a separar, ó, isso Uhum, aqui dá pra gente trazer pra nossa casa, dá pra manter isso daqui, opa, a gente precisa uhum, tirar, né? De certa forma, na criação desse novo sistema, desse novo alinhamento, dessa nova uhum, estrutura familiar que se desenvolve a partir do casal, o casal precisa desenvolver essa autonomia para poder escolher o que eu quero e o que eu não quero. O uhum, grande problema tá quando um tem uma visão assim e o outro ainda não atingiu uma maturidade para tal. Esse é uhum, o grande desafio. uhum. Como uma pessoa mais madura pode ajudar o seu parceiro ou a sua parceira a desenvolver essa maturidade de maneira a juntos buscarem esse equilíbrio na construção de uma nova família. Excelente, Samuel. Bom, pessoal, esse foi o episódio sobre tipos de família. A gente espera que vocês tenham gostado e que possa ter ajudado vocês em relação a esse tema que pode trazer aí uma melhora no seu relacionamento conjugal. Não se esqueça de curtir, né, compartilhar para 3 amigos que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Um forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.